Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. O último radar do ano. Voltaremos às atividades no dia 6 de janeiro de 2019. Semana que vem funciona somente o meu grupo fechado. E as iniciativas gratuitas como Radar, Na Mira do Trader, Cenário em Vídeo e o grupo gratuito do Telegram ficam suspensos, né, até o dia 6, quando retornaremos com muito prazer às atividades do nosso dia a dia. Obrigado, você que seguiu conosco total ou parcialmente esse ano. Espero ter contribuído de forma positiva para a sua formação como investidor de renda variável e desejo um excelente Réveillon com muita saúde, paz, prosperidade e equilíbrio. Agora são 18 horas e 9 minutos do dia 27/12 de 2019. O seu like é importante, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, você é muito bem-vindo aqui. O investidor pessoa física tem o seu espaço, aqui ele é tratado com muito carinho, com muita seriedade. E aproveite essa pausa aí para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Você consegue acessar pela parte alta do canal ou na descrição do vídeo, onde você encontra o link também que traz para a nossa home, onde você pode colocar nome e e-mail e passar a receber nossas comunicações, dentre elas o Informe Cenário, que eu tenho o prazer de produzir todas as manhãs. É o meu bloco de notas compartilhado com o mercado, que pode preparar você de uma forma melhor para o pregão. E ali também na descrição dos vídeos tem como você entrar gratuitamente no nosso grupo do Telegram, que volta ao dia 6, sempre trazendo conteúdo de valor. Então é isso aí, pessoal. Nós temos as bolsas fechando nesse momento, né? As bolsas americanas, há alguns minutinhos, encerraram os negócios nessa sexta-feira. Um fechamento curioso, né? S&P de lado, Dow Jones em leve alta, Nasdaq em leve queda, WZ caiu no pregão regular, subiu de maneira marginal aqui no aftermarket. Então vamos ver o que os gráficos têm aí para passar alguma informação, para que a gente possa ter uma leitura dos fatos, né? Algo que me chama a atenção hoje aqui no gráfico do VIX além de uma alta considerável, né, uma sombra inferior na região de 11 dólares com 80. Isso poderia dar margem para mais algum repique, mas ainda existe um cenário aqui de um possível mastro bandeira. Eu diria que nesse momento a perda de 12,25, que é a mínima do dia 9 de dezembro, seria um eixo de um M aqui, poderia enfraquecer os negócios, mas queda mesmo, somente abaixo de 11,71. É um fechamento enigmático, né? O Dow Jones, ele segue a sua trajetória ascendente, né? Existem alguns sinais aqui, por exemplo, como esse Marubozu, que foi negado, agora um pequeno candle vermelho. Mas o fechamento foi em leve alta, me incomodam esses gaps abertos aqui, 1, 2, 3 gaps, enfim. Mas a tendência ainda é de alta. Se nós estudarmos o gráfico semanal, tivemos alta de 0,67 na semana, S&P alta de 0,58, no semanal não tem sinal de topo. Se nós observarmos o diário, é um cenário complexo, né, com alguns gaps, 3 gaps também. Eu acho que ocorrendo correções no exterior aqui no Brasil serão oportunidades. O índice Nasdaq também tem uma distância considerável em relação à média, 1 gap, 2 gaps, 3 gaps. Tem 5 gaps no índice Nasdaq, que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu não vejo de verdade nenhuma mudança de rota ou alguma coisa do gênero por aí. E caros, observando, por exemplo, o petróleo, né, que é um ativo que nós acompanhamos o ano inteiro, ele impacta aí na Enat, na Prio, na Petro e nas ações de uma forma geral. Considera o petróleo um termômetro. Nós temos uma ideia, né, de WTI a 63,33
no começo do ano, talvez semana que vem. Mas para isso é importante que ele se mantenha acima de 61,38, que é a cabeça de um pequeno pivô, fundo, topo, fundo. Eu acho aqui eu realizaria lucro se estivesse comprado. Eu sei que muita gente que assiste está, inclusive alunos meus de longa data que operam petróleo. É o mercado futuro, um dos mais líquidos do mundo, para não criar polêmica. E nós temos um alvo a 69 e 64 no Brent, que caminha aqui a passos largos para alcançar também. Então espera-se alguma realização por aqui, muito provavelmente seja uma correção no preço, uma correção no tempo e tal. Certo? Aí nós temos as criptomoedas, Bitcoin aí na tela. O Bitcoin, ele faz um movimento de contração. O Bitcoin é o seguinte, aparentemente ele oferece uma compra ousada, só que o stop está muito claro. Parece que nós temos um ombro, cabeça a ombro, aqui o stop estaria abaixo de 7.079, que é o ponto mais baixo aqui desse movimento. Parece realmente que tem um oco. Aí nós temos o Bitcoin Cash. O segundo ombro do Bitcoin, se for rompido, pode ser inclusive um setup de entrada. E quando a gente olha, por exemplo, o Bitcoin Cash, nós temos até uma ideia de um ombro cabeção, só que o segundo ombro foi negado aqui. Houve um rompimento de 194,33 e rompeu também 198. Então isso aqui é um pivô de alta. Então a ideia de compra para o Bitcoin Cash se mantém também. E aí nós temos o Ether, né? O Ethereum, que não tem um gráfico parecido com o Bitcoin, nem com o Bitcoin Cash. Ele tem uma tendência de queda aqui bastante evidente, o que embaralha a leitura. E aí, por fim, nós temos o Litecoin. Então a gente não tem, por exemplo, as criptomoedas apontando, digamos assim, para o mesmo lado, que é uma das técnicas que a gente usa, mas, por exemplo, o Litecoin, eu acho que tem tudo aqui para romper o 42.770 e seria, de repente, um setup para quem já está no barco. Eu colocaria stop a 39.490, porque tem a ideia do oco aqui também. Então, está um mercado bastante enigmático, controverso, heterogêneo, o que eu acho particularmente absolutamente normal, em especial nessa época do ano. Ok? Maravilha. Falemos de Ásia e Europa. A Ásia fechou em queda, né? Apesar dos índices chineses terem vindo bons, inclusive impulsionado bolsas na Europa. A gente tinha uma ideia de 3 mil pontos para o índice de Xangai, ele foi alcançado, né? Esse candle incomoda, é uma estrela cadente, só que o corpo corrige na parte alta do Marubozu. Só não seria interessante uma ideia de topo duplo aqui, né? Poderia trazer uma queda até 2.850, por exemplo, né? Então, tem que respeitar a média aqui de 5 períodos e essa região de 3 mil pontos, né? Ou de 2.990, por aqui. Para manter um viés plena e francamente altista. Aí, observando o semanal, por exemplo, do índice DAX, a gente tem já algumas semanas um movimento que ocorre sobre os topos aqui da semana do dia 20 de maio e do dia 10/6. Acho normal, um movimento de contração, né? Fica difícil um movimento de expansão mais forte perto, né, de máxima histórica e longe da média 21. Então, movimento normal, pode ter mais alguma realização, mas eu acho que ela é pontual para uma alta posterior. Essa figura pode ser imperfeita aqui, mas ela tem uma ideia de um ombro, cabeça, né? Duas cabeças aqui, ombro invertido, né? Então a neckline, de repente, nesse topo aqui, onde teríamos também acionamento de um pivô de alta, caso ocorra um rompimento. Aí nós temos o índice FTSE. Né, o índice FTSE cumpriu plenamente a ideia de buscar essa LTB e agora a briga vai ser grande, né? Você tem um objetivo alcançado, né? Só tem candles verdes aqui, impressionante, ó, desde o dia
11 do 12, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11º candle verde. Pode ter alguma correção, seja no tempo ou no preço. Até deve ter. Né? Então, é assim que eu vejo as bolsas no exterior e as criptomoedas também. Certo? Maravilha. Falando de Via Varejo, né? Eu vou avaliar na segunda-feira. Provavelmente vou manter as ações, não devo fazer nada em Via Varejo semana que vem. Então eu devo entrar o ano com esses ativos. No semanal, né, depois de uma forte sequência de alta, nós temos um candle de topo. Temos. É uma mistura de doji lápide com estrela cadente e tal. Mas a gente tem uma tendência de alta, né, que ainda perdura. Vamos observar, de repente, se formar um padrão muito forte, por exemplo, seria interessante a preservação desse topo, né, a 11,60, né, aquela história do topo anterior, mas está distante de média. Mas por enquanto eu mantenho. Existe sim um candle no diário que foi um doji acionado com perda de mínima, mas eu acho que quem acha que vai subir o ativo em linha reta é ingênuo, né? De repente até aumenta a exposição se tiver uma correção mais forte. Ok? Então, esse é o caso da Via Varejo. A gente vem acompanhando CVC-B3, que está entrando aí diariamente como destaque. É um ativo controverso. Hoje, num dia de queda, ela sobe. Eu acho que é uma questão de tempo para romper 44, 43. Aqui ela parece ensaiar uma recuperação. Já a Cielo é um ativo de fluxo, né? Então, houve correção. A Cielo cedeu junto. Né, dias como hoje, né, eles lembram o investidor que a bolsa cai também. Né? No semanal, nós temos alta de 0,83. Mas a bolsa sobe, mas também cai. E tem que romper essa região, pessoal. A região dos 891, 893, 907. É isso que tem que ser, de fato, rompido. Eu tenho utilizado aqui uma ferramenta fantástica do Cartesian. É uma das minhas preferidas, que é o rastreador. Tá? Não tem nenhum destaque assim na ponta compradora, mas na ponta vendedora tem alguns. Eu vou falar de um ativo que faz tempo que a gente não aborda, que é PK4 e B3SA3. Eu estava até explicando para o meu filho outro dia, né? Os supermercados em geral, eles têm grandes desafios aqui no Brasil, né? O Walmart, a operação, né, ela tem dificuldade para emplacar, estão usando a marca Big agora, que é o antigo Big Candy, assim, que é uma marca que o Walmart comprou já há algum tempo. O Carrefour, a operação aqui no Brasil, nunca acertou na veia. E com o Grupo Pão de Açúcar não é diferente. É um ativo complexo, né? Tem as suas particularidades, uma volatilidade histórica baixa, 1,43. Deu compra aqui nesse rompimento falso do fundo, né? Veja só. 78,50, 78,35, rompimento falso. E agora é aquela história. Caso tivesse esse ativo em carteira, eu teria estopado hoje. Por quê? Eu pegaria esse topo, 89,29, e eu simplesmente o teria como um ponto de referência para um stop inteligente. Fechou abaixo, houve um engolfo, lucro no bolso. Simples assim. E a B3SA3, nós temos uma ideia aí de uma possível concorrência, né? Seja para volume, para liquidez, ou uma concorrência de fato. Nosso mercado tem crescido muito. Então, nesse momento, para quem estava comprado, lembra que eu tinha comentado que o stop era na perda de 45,87? Estopou hoje. Então, para quem já vinha comprado, lucro no bolso e vida que segue. Né? Topo mais baixo, né? Então, perdeu aqui uma região com algum volume, uma barra forte. Então, stop no intraday, né? Um ativo mais volátil. Então bateu, sei lá, 45,80, alguns centavos de tolerância, lucro no bolso. E esse gap, ele ganha uma ideia de uma configuração, talvez, de fuga. Né?
E como eu sempre comento, é um ativo complicado de operar, assim como BR Foods, VEG e outras amiguinhas, ok? Então falamos dos destaques via varejo. Vamos falar do DI e também do IFNC. Então nós temos o DI 1F25. Né, o DI na semana, se a gente pegar o fechamento do dia 18, 6.590, 6.510, caiu na semana. Após romper falsamente 6.710, deixou uma nuvem negra. E ele veio no ponto que a gente imaginava, que é formado pela linha de tendência de baixo pela média de 21. Caso exista a perda dos 6.480, que foi a mínima de ontem, eu acho que a gente poderia projetar o DI, por exemplo, a 6.260. Não tem suporte antes disso. É uma ideia. Agora, é uma região propícia para a formação de um fundo também. Então, nós temos aí um ponto que divide o horizonte, ok? Separa, digamos assim, o joio do trigo. Aí temos o IFNC. Índice de setor financeiro. Nós temos uma mistura aqui de... É meio que um Twin Towers, né? Quase uma pinça de topo, quase um engolfo. Eu acho que pode trazer a FNC a 13,167. Só que respeitou a média de 5, deixou uma pequena sombra inferior. É um sinal aí de algum equilíbrio. Pode trazer mais alguma correção, que eu acho absolutamente normal. Vamos fazer os estudos dos bancos aqui para a gente já... Tem a vantagem aqui no TradingView que ele já nos traz no semanal a oscilação de maneira mais fácil. Então, no semanal é um candle absolutamente verde, né, alta de 3,74, tem objetivo provável aqui a 53,95. Então teria mais algum espaço para subir para cumprir a simetria. Agora sim, no diário tem um sinal de cansaço, né? Enforcado aqui fora da banda, mas a sombra inferior mostra que os compradores estão vivos ali, estão ligados. Aí temos BBDC4. Né, BBDC4 cumpriu o objetivo para quem entrou para a guerrilha, que é o 36,51. Hoje alcançou 36,65. Né? Se corrigir no tempo, ok, mas começar a descer pode dar uma ideia de objetivo cumprido, rompimento falso. Mas assim, acima de 36,51, aí nós teríamos alvo em provavelmente 38,14, se o mercado estiver forte. Então esse ponto aqui, ele é decisivo nesse momento. Qual ponto? 36,51. E aí temos YouTube. YouTube 4 aqui na tela. Vamos ver na semana. O YouTube na semana subiu 2,19. Quer dizer, tem força, tem suportes aqui no semanal. Caso nós tenhamos o rompimento de 37,94, nós teremos um pivô de alta no semanal. Então tem uma sequência de candles verdes. Os bancos, por exemplo, esses principais, no semanal a tendência segue intacta, né? E aí nós temos aqui um pivô, enquanto acima 37,04. Então ele foi mantido, sombra inferior, teve reação e tal. E aí temos Petro e Vale. Petro 4 e Vale 5. Vamos ver quanto que a Petro oscilou na semana. Ó. Alta de 2,25. Né? Parece aqui uma ideia de contração para romper o 30 com 60 e materializar mais um movimento de apreciação. Então assim, eu acho que a gente pode até ter correção no curto prazo, mas acho que elas seriam oportunidades. Eu acho que uma correção mais forte não vai ser agora. E vejam os suportes aqui, ó, 30,60, 30,59, 30,63. Então é importante trabalhar acima desses patamares para que ele se consolide como um suporte de fato. E lembrando que a gente tem um pivô de alta no curtíssimo acionado a 30,33, que se manteve. Inclusive, a mínima foi 30,29, respeitou aqui a cabeça desse pequeno pivô formado pelo fundo, topo,
fundo ao tocar a média. E por fim, Vale. A Vale 3 é sempre um termômetro, né? Vale 3 é um termômetro importante, principalmente para quem acompanha os metais, as metálicas e as bolsas asiáticas, óbvio, com ênfase à bolsa chinesa. Vamos ver no semanal. 0,42 de alta, percebam, ó, 48,48 suporte. Aí nós temos um provável alvo, 54,75, não foi tocado. Uma simetria mais favorável à alta, mas assim, mercado em alta também corrige, né? Até para tomar fôlego, ter sangue novo. Muita gente realiza lucro, aí cai, volta a comprar com desconto. Mas uma correção acho que seguraria aqui em 52,76, na minha opinião. Ou alguma coisa perto da média. E o suporte imediato, 5196, máxima do dia 16 de dezembro. Ok? Faltou a gente falar do EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Vamos ver no semanal o que aconteceu. No semanal, candle verde intacto, alta de 2,29. Né, para quem olha o gráfico semanal, ó, nós temos um ponto importante, 47,19. Fechou acima, ele é suporte. Aí tem uma região importante a 47,20, fechou logo acima. Um alvo, digamos assim, 47,85. Uma correção, eu acho difícil passar abaixo de 45, com 58, que é a cabeça desse último pivô acionado. Agora, quando a gente olha o semanal, é um candle um pouco desconfortável, porque tem um gap aberto com arame de topo. Né? Olha o ponto aqui, o 47,19 é o suporte imediato. Ok? Vamos testar a força aí do EWZ. Então, antes da gente falar de mini dólar, mini índice, BOV e BOVA11, falemos então dos pedidos do YouTube. Primeira ação solicitada aqui é a Gafisa, GFSA3. É uma ação que já fez parte do meu grupo. Nós pegamos um bom movimento nela. É um ativo com fundamentos controversos, né? Percebam que ela se aproxima de uma região de forte resistência, que é o 9,27, seguido por 9,48. Então é uma região que eu acho que o aluno tem que ficar atento, mas eu, particularmente, caso estivesse comprado, meu stop estaria abaixo da máxima do dia 16 a 8,40, mesmo no intraday. É uma cabeça de pivô. Ok? E aí nós temos um ativo pedido aqui que é Ring, que é um ativo negociado no exterior, né? É uma share de ouro, né? Que interessante. Vamos ver no semanal. No semanal uma tendência de alta, né? Subiu absurdamente, corrigiu até a média, dá uma ideia até de um mastro bandeira aqui em formato de flâmula, né? E aí nós temos no semanal uma forte reação, uma configuração absolutamente favorável à compra, né? Ok? Aí temos BID 4, que é o Banco Inter. No semanal, uma oscilação de 0,94. No gráfico diário, uma redução de volume. Me parece uma acumulação. Deixa eu ver se dá para ligar os topos aqui para um movimento de alta posterior, é o que parece. Para quem gosta de rompimento, a entrada seria 16,21 na minha visão. Né? Inclusive, né, o stop é bem claro, abaixo de 14,50.
Aí nós temos Tecnisa. Ontem eu tive uma reunião com um parceiro meu do mercado imobiliário, ele me falou uma série de coisas sobre a empresa. Acho que é por isso que ela tem reagido. Né? É um ativo, pessoal, é aquela história. A compra é aqui embaixo, né? Inclusive ela rompeu um padrão interessante que eu gosto de comprar em fundo, que é o triângulo. Compra de triângulo em fundo é muito difícil dar errado. Ou no rompimento aqui de 1,37. Agora ela já está esticada, né? Então nós temos aqui uma região de 1,82 que eu usaria inclusive como stop em fechamento. Mas é mais para administrar para quem está no barco ou uma forte correção abrir oportunidade. Nesses níveis não vejo sentido comprar. E o último pedido do YouTube, a gente sempre faz 5. É a Marco Polo. A Marco Polo estava na carteira do nosso grupo, nós já realizamos lucro. Né, a Marco Polo, às vezes, né, o movimento no gráfico, ele parece incrível, mas é isso. Né? Então, aqui ela rompeu um grande triângulo e ela subiu proporcional a essa distância projetada a partir do rompimento, simples assim. Né? Então, subiu fortemente, eu particularmente, eu acho que é mais momento de administrar. Se você pega aqui um gráfico semanal, por exemplo, né, ela acumulou 7,18 na semana retrasada, de alta, 9,54 na passada, 7% agora, e com volume. Quer dizer, estopa muito vendido, vai atraindo a atenção porque aumenta volume. Então, como é que eu trabalharia com esse ativo? Eu pegaria o semanal, esse ponto aqui é 4,32, eu colocaria stop pelo semanal ou até por esse stop, 4,37 em fechamento. Do candle diário nesse caso, porque ela tem 3 soldados brancos. E ela pode ter uma queda proporcional, mas é impressionante, né? A ação saiu de 3,60 a 4,55, vamos fazer conta? Tem muita gente que estava no grupo que ainda tem o ativo, inclusive, que me escreveu, agradecendo e coisa e tal. Por 3,6, está falando uma alta de 26% em 3, 6, 9, 12 pregões. É um mercado de alta. Né? Simples assim. Eu, particularmente, eu não posso ser incoerente. Eu realizaria lucro. Se a gente realizou a recente faz pouco tempo, eu vou falar, não, eu manteria o ativo, sendo que a gente saiu da ação, então venderia, mas fez um movimento legal e tal, a gente fez uma troca, a ação que a gente entrou também está bem, e é isso. E aí, falemos do BOVA11. O BOVA11 vamos ver no semanal. Quantas semanas seguidas de alta? Essa aqui teve alta? Não. Então, 2,47, 1,29, 2,34, 1,20. Incomoda um pouco essa sombra superior, fora da banda pela distância da média, então requer mais atenção. Né? E no diário a gente teve um forte volume para uma sexta-feira que precede o Réveillon. Então requer atenção, pode ter mais alguma correção, mas acho que não muda em nada a tendência em si. Aí nós temos o Ibov, né, com certeza uma alta um pouco acima de 1% também. Subiu 1,23. Aí nós temos uma leve sombra superior, gráfico idêntico aqui ao BOVA11. E no diário é um sinal que chama atenção. O mercado em algum momento iria corrigir. É um arame, máxima fora de banda, tal, e é isso. Vamos ver até que ponto o mercado está resiliente na segunda-feira. Simples assim. Né? E a gente não falou do fluxo. Bom, falando de fluxo, né, os estrangeiros essa semana, né, no dia 18, estavam com 138.390 na venda. 133, 136, 135, 145. Aceleraram na venda, institucionais
dançando aí a valsa, né? 126, 126, 125, 137. Então, enquanto os estrangeiros continuaram vendendo, os institucionais compraram. E até o dia 20, os estrangeiros acumulam 3.777 milhões 994 mil na venda. No dólar, aí sim houve uma movimentação diferente, ó. Só de ontem para hoje, eles estavam com 109,668, foram para 98,596, né? E fecharam dia 18 com 116, 393, reduziram na semana, pelo menos até hoje, institucionais. Só ontem venderam praticamente 10 mil contratos, menos 232, 198 para menos 242, 576. Ok? Então, o que aconteceu aqui no caso do dólar, né? Se a gente pegar o fechamento do dia 18, 4.064, agora 4.043. Então, uma leve queda. A galera vai fazer rolagem na segunda, o vencimento, claro, né, no dia útil depois da segunda, no dia 2, mas a liquidez já vai passar do F20 para o G20 na segunda, e querendo ou não, acionou um pivô de baixa, mas por 2,5 pontos aqui no ponto era 4.046, então deixa um cenário meio enigmático aí no dólar. Ainda mais perto de rolagem, né, e nos 60 minutos tem um gap aberto aqui embaixo, mas também tem acima, 1, 2, dá uma cara meio que de um ombro, cabeça a ombro aqui, mas a neckline foi perdida de leve e tal, então o cenário enigmático, eu diria que está levemente, né, a balança pende levemente para o lado da venda. E aí no caso do mini índice, né, se nós pegarmos aqui o dia 18, fechamento 114,980 e agora 116,880, né? Então uma alta importante na semana. Lembrando que teve rolagem, né, no dia 18, teve vencimento. É um candle que preocupa um pouco, pode trazer uma correção sim, uma mistura de pinça com arame e tal. Mas o mercado em tendência de alta é marcado por topos e fundos ascendentes, né? Correto? E a gente percebe aqui a correção pelo gráfico de 60 minutos. Eu não sei se dá para tentar ligar os fundos aqui. Talvez a partir daqui não, mas desse fundo sim. Vamos ver se dá jogo aqui. Eu confesso que eu não simulei. Talvez algo do gênero aqui, pessoal. Assim, acho que seria forçar muito. Talvez alguma coisa mais ou menos assim faria sentido, ó. Ligando os fundos. Talvez, ó. Quase tocou aqui, um toque, 2 toques, tal. Então, uma hipótese aqui de correção. Então, a máxima histórica foi marcada hoje, 118,570. E é isso. Né? Para quem falou que o mercado iria explodir hoje, na segunda, né? O pessoal vai conforme a música e está trabalhando em torno das médias aqui. O meu discurso nos últimos dias é de cautela. E eu diria o seguinte, ó, nós temos um pequeno pivô de baixa acionado aqui, a 116,890, sim ou não? Eu acho que é um ponto divisor de águas no curto prazo, porque abaixo dele continua o pivô, só que se o mercado trabalhar acima, seria um rompimento falso, ok? Então é isso aí. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Você é bem-vindo na área de comentários. Assista na semana que vem, ou seja bem-vindo à Bolsa. E nós voltamos no dia 6/1. O grupo funciona normal, as iniciativas gratuitas, a gente tem uma semana aí de folga. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Para quem fez a imersão 8, vocês vão receber a oferta do passaporte no dia 2, ok? Aí quem aderir continua conosco
do dia 6 em diante. Quem não aderir, eu desejo ótimos investimentos e quando quiser voltar, as portas estarão abertas, ok? Então, obrigado por quem caminhou conosco esse ano. Considero um ano plena e francamente vencedor. Trabalhamos muito, fomos muito bem e que venha 2020. Saúde e paz a todos, um excelente Réveillon, pessoal. É uma honra e um privilégio tê-los comigo. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando o nosso trabalho, os nossos investimentos e a nossa família. Meu muito obrigado, valeu!